Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje nós celebramos a memória de São Jerônimo, um grande doutor da igreja que dedicou a sua vida à Sagrada Escritura, né, com um amor, com um empenho muito grande, e nos deu um grande presente, né, já ali viveu entre o século IV e V, e nos deu um grande presente que foi justamente facilitar o acesso às escrituras, né, de um grande público, né? Vamos dizer, aquele momento, a língua, né, mais conhecida, né, na igreja, o latim, e portanto dos originais, né, do hebraico, do grego. Então ele fez um grande trabalho, né, a pedido do Papa Dámaso, e até hoje, né, depois de tantos séculos, nós ainda somos agraciados e somos favorecidos por esse grande e belo trabalho de São Jerônimo, né? São Jerônimo, esse grande estudioso, mais do que simplesmente um estudo, mas um empenho, uma dedicação, um amor verdadeiro à Sagrada Escritura. E naturalmente tendo como ponto-chave de interpretação da Escritura a revelação, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então isso também é muito importante, porque São Jerônimo tem esse amor, tanto que ele vai dizer que desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. E neste dia também nós rezamos por todas aquelas pessoas, né, que se dedicam ao estudo da Sagrada Escritura, e mais do que simplesmente ao estudo, mas também à transmissão e ajudar também outras pessoas a se aproximarem da Palavra de Deus, né, que nós escutamos de um modo muito excelente quando os textos sagrados são anunciados. Então nós vamos rezar pedindo a intercessão de São Jerônimo, né, dele, que veio justamente a inspiração para o mês de setembro ser o mês da Bíblia. Não foi ele que inventou, no caso, o mês de setembro, o mês da Bíblia, mas inspirando-se nesse dia, né, do calendário litúrgico que fazemos memória de São Jerônimo. Então começou o dia da Bíblia, né, dia 30 de setembro, e depois foi se expandindo. Então todo o mês de setembro tem essa conotação, né, que nos dá a oportunidade de crescermos sempre mais na escuta da palavra e no amor à Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. E aqui nós podemos ver, né, três situações neste caminho de Jesus para Jerusalém. Estamos no capítulo 9 e é importante lembrar que neste capítulo 9, a partir do versículo 51, Lucas nos dá uma informação importante, porque agora se inicia, assim, de forma muito evidente, o caminho de Jesus para Jerusalém. Mesmo que nós começamos hoje o texto no versículo 57, mas é importante que a gente leia o versículo 51 do capítulo 9, onde se diz: quando se completaram os dias de sua assunção,
ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Então vejam que Jesus agora, né, se encaminha para Jerusalém. Nós já ouvimos, né, noutros dias o seu anúncio, né, o anúncio da paixão. Estamos se encaminhando para Jerusalém. Lá o Filho do Homem vai ser preso, vai ser condenado, vai sofrer muito e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, a partir de agora, então Jesus está indo para Jerusalém, né? Vai estar no norte, na Galiléia, vai passar pela Samaria e vai se encaminhando sempre mais a Jerusalém. Então, é nesse caminho que Jesus vai encontrar, e assim de forma muito didática, né, na pena do evangelista, ele vai encontrar, né, com alguns personagens que vão se destacando. E esses personagens estão sempre diante de uma possibilidade de seguir a Jesus, né, aderindo ao seu caminho, que é caminho para Jerusalém, e outros que vão tomar outra decisão. Então nós podemos ver aqui, nesse trecho de hoje, que é como se fosse uma introdução, né, para essa etapa, né, do caminho para Jerusalém, do grupo que vai aderir a Jesus e daqueles que vão tomar outra decisão. Então vamos ver aqui essas três situações. Então o versículo 57 e o versículo 58 diz que Jesus e seus discípulos caminhavam. Então Jesus está ali seguindo com os discípulos nesse caminho que já lembramos. E alguém, né, não se diz a pessoa quem é, mas alguém se aproxima de Jesus na estrada e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. Então vejam essa disposição, né, quase que absoluta, para onde quer que fores. Então nós vemos aqui, neste primeiro personagem do texto de hoje, um entusiasmo. Ele está movido, poderíamos assim dizer, por um sentimento forte, né, de querer seguir a Jesus. Mas nós não podemos aqui, né, dizer quais são as motivações. São Lucas não desenvolve aqui, né, se era alguém que já estava caminhando com Jesus, mas diz que na estrada alguém disse para Jesus que o seguiria de forma absoluta, né, para onde quer que fores. Mas aí qual é a resposta de Jesus? É uma resposta muito realista. O que nos chama a atenção, né, nesse ensinamento de Jesus, né, em toda a sua vida, é que mesmo atraindo muitas pessoas, Jesus nunca fez um discurso que deixasse alguma ambiguidade, isto é, em relação ao seu destino. Então Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus expulsou o demônio, mas nunca enganou as pessoas dizendo que o seu caminho era um caminho de facilidades. Por quê? E sobretudo agora porque está se encaminhando para Jerusalém. Então como é que Jesus vai prometer, dito de uma forma muito popular, um mar de rosas, se ali ele está se encaminhando para a cruz? Então a resposta de Jesus: as raposas têm tocas e os pássaros do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, a clareza do despojamento, não basta só o entusiasmo para seguir Jesus, mas é preciso também ter a mesma disposição. E uma das características fundamentais do estilo de Jesus é justamente esse despojamento, né? Então, alguém que quer encontrar uma acomodação seguindo Jesus, então está muito equivocado, né? É por isso que Jesus diz com muita clareza, né, até as raposas, os passarinhos e tudo isso, né, tem onde se acomodarem, mas ele não. Por quê? Porque o caminho dele é para a cruz. Ele vai repousar a sua cabeça justamente pregado na cruz, mas para ressuscitar. O outro personagem, agora é Jesus que lança a proposta. Vejam, o primeiro se aproxima de Jesus e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. Agora é Jesus
que também lança a proposta, faz um pedido, faz um convite, melhor dizendo. Porque no caminho é sempre assim, né? Há sempre, né, a provocação por parte de Jesus, mas sem jamais impor. Esse segue-me é sempre um convite, né? E um convite não é uma imposição. E aí o que é que ele responde? Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Esta expressão, não, ela pode ser entendida literalmente, ou seja, a pessoa está indo, né, para o velório do pai e, portanto, naquele momento atual. Mas também pode ser compreendida, né, que talvez seja até dentro de uma lógica mais plausível, deixa que meu pai morra primeiro, né, para depois eu ir seguir-te, né? Isso também às vezes acontece, né, até na própria vida religiosa, né, uma pessoa que não pode, né, deixar a família, que às vezes é a única que está ali disponível, e sempre coloca esse condicionamento, depois. Parece muito dura essa palavra de Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Mas é a opção fundamental por Jesus e pelo reino. Então, Jesus aqui não está desprezando, vamos dizer, o quarto mandamento de honrar pai e mãe, mas lembrando que antes do quarto existe o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E por fim, nós temos uma outra pessoa, que na mesma disposição do primeiro, né, da primeira situação, ele vai dizer, eu te seguirei, Senhor, mas sempre colocando uma condição. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E aí aquela famosa frase de Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus utiliza uma expressão, né, tirada da experiência agrícola, né, e muito lógica. Então você vai aqui com o arado e você tem que fixar o seu olhar para frente, porque o arado vai fazendo o seu trabalho para frente. Se você olha para trás, então estraga tudo. Isso é uma imagem, uma comparação muito prática. Olhar para trás significa perder o rumo, perder a direção. Então, outra maneira de Jesus falar dessa opção radical, colocando acima de tudo e o anúncio do reino de Deus também em primeiro lugar. Como Jesus também já ensinou, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Então, não é uma questão de desprezar essas realidades, né, que foram apontadas aqui, de forma nenhuma, mas é uma questão de priorizar. Então, o que está em primeiro lugar. Então, o que está em primeiro lugar para aqueles que se decidem seguir de forma radical o Senhor, é justamente aquilo que ele vai nos mostrando que é o seu caminho. Então, vejam, na primeira situação, Jesus chama a atenção que o seu caminho não leva para estar parado em algum lugar bem acomodado. O segundo, Jesus diz que segui-lo é colocá-lo em primeiro lugar, e até mesmo aquelas pessoas que são tão importantes, elas não são descartadas, mas elas são colocadas depois de Jesus. E a terceira situação, que quando nós optamos por seguir Jesus, então a direção tem que nos levar sempre mais para a frente, né? Porque ele vai à nossa frente, né? Jesus vai à frente, seus discípulos o seguem. Então que sejamos generosos, né, nessa nossa resposta ao chamado do Senhor, sem desprezar de forma nenhuma coisas e pessoas que são importantes, mas sabendo que, antes de tudo e em primeiro lugar, está essa nossa decisão de seguir a Jesus. E peçamos pela intercessão de São Jerônimo neste dia, né, cuja memória nós celebramos, que cresça sempre em nós o amor à Sagrada Escritura. Nós estamos encerrando o mês da Bíblia hoje, mas não estamos encerrando a nossa leitura e o nosso compromisso com a Palavra de Deus, de forma nenhuma. Lembrando que hoje à noite, às 8 horas, temos a nossa última live, né, em relação ao estudo do livro do Deuteronômio, como estamos fazendo durante todo esse mês,
Então hoje nós encerramos com essa conclusão, né? O tema fundamental, que é a síntese de todo o livro do Deuteronômio. Então, que pela intercessão de São Jerônimo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.